Na imensidão deste vasto território chamado Brasil, uma pluralidade de riquezas naturais, culturais e étnicas compõe esta grande nação. Um país que cresce a cada dia, construído por cada um de nós. Mãos que se multiplicam, ampliando e gerando novas riquezas em diversas frentes e cadeias produtivas, sejam elas na agricultura, na pecuária, na indústria ou no comércio e serviços. Resguardar e garantir que toda esta riqueza de recursos produzida seja direcionada ao seu legítimo destinatário, o povo brasileiro, tem sido o papel da Advocacia Geral da União ao longo de todos estes 27 anos de história. Concebida na Constituição de 88, a AGU, embora ainda seja uma instituição relativamente nova, já tem se demonstrado consolidada e madura o suficiente para representar a defesa do interesse público e do Estado, correspondendo às necessidades e expectativas da sociedade brasileira. Desde que foi criada, a advocacia tem sido um marco na defesa do patrimônio da União e ajudando a recuperar recursos públicos, garantindo que estes sejam bem aplicados no dia a dia dos cidadãos, como na saúde, educação, transporte e infraestrutura. Em primeiro lugar, servir. Servir a população. Esse é o nosso grande objetivo. Servir de que forma? Servir com integridade, com honestidade, com empenho, com perseverança, sendo justos nos processos de tomada de decisão, subsidiando as autoridades públicas a agirem de forma correta, dentro dos padrões de legalidade. Buscar sempre aprimorar e se aproximar do cidadão e ser dignos de ter a confiança da população brasileira. Foi algo extremamente importante na minha vida estar à frente da AGU. Foi integrar as carreiras, foi criar as câmaras de conciliação e fazer o discurso fundamental de que o advogado público é um advogado de Estado, ele não é um advogado de governo. A Advocacia Geral precisa ser cada vez mais fortalecida nas suas atribuições, nos seus espaços. Eu penso que a tendência é centralizar essa marca da Advocacia Geral da União no postulado dos acordos, cada vez mais ajuizando ações em agendas de proteção ambiental, proteção ao patrimônio público e protegendo esses interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos ao lado de outras instituições como é o próprio Ministério Público. Hoje a AGU, e o desafio para a AGU é como construir segurança jurídica. Arrecadar mais não é produzir segurança jurídica. Defender o erário, as últimas consequências, não traduz segurança jurídica. Quando eu falo defender erário, não é defender aquela valor imaterial simbólico, estou falando para defender um lançamento tributário até as últimas consequências, defender uma arrecadação a mais. Quer dizer, é necessário chegar a um ponto de equilíbrio que as pessoas tenham, evidentemente, o reconhecimento da legitimidade da advocacia geral, na defesa desse erário, mas também vejo na advocacia geral um provedor de segurança jurídica. Hoje as empresas não investem no Brasil por falta de segurança jurídica. Então a AGU tem que pensar muito mais hoje em como eu gero segurança jurídica, né? Como eu percebo que uma defesa do erário equivocada pode prejudicar a segurança jurídica do país. Então essa responsabilidade que eu acho, e esse é o marco que eu acho que deve permear hoje a Advocacia Geral da União. Eu tenho a impressão que a advocacia pública como um todo, e aí a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda, os procuradores federais, teriam que dedicar energia no sentido da redução da judicialização. Hoje nós temos um número enorme de demandas e uma boa parte é contra o poder público ou do poder público contra
o cidadão. Salvo engano, 20 a 30% das demandas hoje existentes, dos quase 100 milhões de processos, vem do executivo fiscal, seja da União, dos estados ou dos municípios. Talvez nós devêssemos modernizar esse procedimento e discutir essa questão numa outra perspectiva. Eu acredito que o futuro da AGU está intimamente ligado a que sejam dadas as condições para o exercício das suas atribuições de forma altiva e independente, e para que os mais de 8.000 advogados públicos espalhados pelo país possam exercer a defesa do Estado brasileiro e, em última análise, da população, cada vez mais de forma qualificada e que possa trazer benefícios para toda a sociedade. Em cada canto deste imenso país, este time formado por advogados da União, procuradores federais, da Fazenda Nacional e do Banco Central atua no papel de representação judicial e extrajudicial da União junto aos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, além de outros órgãos como o Tribunal de Contas, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo. Além disso, estes profissionais estão sempre presentes como consultores na construção das diversas políticas públicas do Estado brasileiro. Assim, contribuem para que sejam consolidadas, respeitando a Constituição, os marcos legais, garantindo a eficácia das medidas e para que estejam conectadas às reais necessidades da população. Por isso, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF, celebra os 27 anos de trajetória desta instituição tão importante para resguardar a maior riqueza deste país, o povo brasileiro.